Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, um programa que tem o propósito de mostrar ideias, projetos e soluções capazes de beneficiar o meio ambiente, gerar sustentabilidade no campo ou em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje, eu recebo aqui no estúdio, tenho o prazer de receber o meu amigo vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Dr. Francisco de Godoy Bueno. Ele fala sobre a conclusão do julgamento das ADINs, a gente vai falar um pouquinho sobre como anda o programa de regularização ambiental e dizer para você algumas dicas também, não perde essa entrevista. No quadro Ideia Sustentável, o Dia de Campo mostra exemplos de recuperação ambiental pelo produtor a partir da incorporação de árvores ao sistema produtivo. O Ação Sustentável começa agora. E eu recebo aqui hoje Francisco de Godoy Bueno, advogado, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, super engajado nas questões do agro. Seja muito bem-vindo, doutor Francisco, meu amigo particular. Muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigado, Samanta. É um prazer estar aqui com você. Somos bons amigos de boas discussões e melhor agora na frente dos seus telespectadores assíduos e com certeza muito queridos. É verdade. A gente sempre fala que tem que contar para todo mundo, então vamos contar para todo mundo. É verdade, é verdade. Francisco, um pouco de foco aqui. Não vou nem te chamar de doutor, porque você é muito jovem. Falando em jovem, você começou quando aí essa sua peleja no agro? Bom, na verdade eu comecei com 18 anos dirigindo para minha mãe para ir para a fazenda. Eu comecei a acompanhá-la na fazenda e logo fui assumindo as atividades na Araçatuba inicialmente, depois em Barretos em outros lugares. E logo entrei na faculdade e já fui estudando um pouco daquilo que a gente via na prática, na roça, vamos dizer assim. Sim. Um pouco na faculdade e fui me intrometendo nesse assunto. Fui parar na Sociedade Rural Brasileira, onde éramos associados, né? Minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô foi um importante associado à Sociedade Rural Brasileira. E estavam se formando um comitê de jovens e por acaso todos eram advogados. Olha que bacana! Então montamos o primeiro comitê de jovens, que foi na verdade o comitê jurídico. E a partir do comitê jurídico começou um novo grupo a estudar direito agrário e o direito ambiental depois, com a discussão do Código Florestal. Sim. Mas também o comitê de jovens, que daí se desmembrou. Hoje tem a Rural Jovem, que é super ativa. Temos muito orgulho de ter participado do embrião dessa ideia, ainda sob o comitê jurídico, e depois apoiando a Rural Jovem, que está aí, é muito ativa e faz muitos eventos no Brasil todo. Não, e tirou aquela cara de, aquela coisa meio sisuda da rural, que era só os grandes e antigos, a gente não vai falar aqui os mais velhos. É verdade. Mas tirou, né? Deu uma remoçada na rural. E aí, nessa parte, você tem hoje um escritório... Hoje o meu escritório até tenho a felicidade de que ele é fruto da Rural, porque eu fiquei mais amigo e interagi com o meu sócio e com o meu antigo sócio dentro da Sociedade Rural Brasileira, e o nosso escritório é focado em agronegócio, atende produtores rurais, empresas, famílias que têm patrimônio, que têm atividade rural, e temos aí atuado bastante com várias causas já hoje, não só direito ambiental, mas direito fundiário, de regularização fundiária, parte tributária rural. Eu sei porque eu uso, sabia, gente? Eu uso o escritório dele quando a gente tem o meu escritório é só ambiental, quando eu preciso de alguma coisa agrária, fundiária, eu corro lá pedir socorro. E eu uso também, quando a gente precisa, sempre estamos trocando chumbo aí, graças a Deus, com bastante sucesso para o bem dos nossos clientes, em primeiro lugar. Para o bem do agro. Vamos falar um pouquinho desse agro e aí eu queria até dizer o seguinte, que esse programa a gente vai focar o momento em que nós estamos passando. Aprovação do Código Florestal 2012, julgamento das ADINs no ano passado, então teve um monte de ação direta de inconstitucionalidade, teve o julgamento dessas ações, aí falaram assim, agora vai. Aí não foi, porque tinha estado que não fez o seu programa de regularização ambiental. Aí porque não foi, o
o governo, na verdade, do Temer lá atrás, editou uma medida provisória que prorrogou o programa de regularização ambiental, que é o passo seguinte do cargo. E aí, o que acontece? Que confusão que aconteceu que está todo mundo perdido? Bom, Samantha, a minha opinião é que a gente está num processo histórico, né? De revisão dos conceitos do que é agricultura e de como a agricultura deve se fazer. E a grande preocupação hoje é a de conformidade, né? De compliance. Então hoje você tem uma preocupação que não existia anteriormente, de você conhecer melhor a legislação e atender a legislação de uma maneira adequada. Isso gera um conflito cultural e é a discussão entre o que é a realidade no campo e o que a lei que se programou. Você fez que dá essa grande dificuldade na regularização dos imóveis rurais, muito mais até do que na definição das regras que foram estabelecidas no Código Florestal. Porque quando você estabelece regra de dentro do gabinete, é diferente na hora que você vai botar da porteira para dentro, né? Sem dúvida. E há uma dificuldade de implementação propriamente dita. A gente sabe, o sujeito faz um projeto de recuperação, vai ter uma seca, a recuperação não acontece, né? O que a gente sempre fala, o plantio, a atividade agrária em si e a própria recuperação florestal depende de um fator imponderável, que é o clima, a chuva. E São Pedro não está no processo que quando a gente conversa, a gente O Ministério combina. Público às vezes não sabe disso, né? Mas a gente sabe que precisa também ele participar do TAC, né? Com certeza, chama São Pedro para o TAC que vai dar tudo certo. E, infelizmente, a multa cai sobre o produtor, né? E daí a dificuldade de ter o produtor a sensibilidade, ou procurar alguém que consiga trazer com ele a sensibilidade do campo, mas também a sensibilidade da dificuldade institucional que nós estamos de ter uma legislação absolutamente rígida, uma legislação absolutamente hermética do ponto de vista de restrições e que tem uma dificuldade de implementação no campo que muitas vezes não é considerada pelos órgãos institucionais, vamos dizer assim. Não, sem dúvida. E acaba sendo uma coisa meio o que se quer e o que se pode. Né? Eu percebo, eu falo muito isso. No direito hoje a gente consegue, referente a campo, o que se quer e o que se pode. Tem aí agora essa discussão, que eu nem vou entrar na seara, mas vou te chamar aqui para falar outro dia sobre isso, de colocar a parte do agro no Código Comercial. É verdade. Que é uma outra briga, né? Porque a gente tem relações comerciais, os nossos contratos de arrendamento, os nossos contratos de parceria, enfim, as cláusulas arbitrais, precisamos falar disso também. Gente, vou fazer um programa, uns 5 programas seguidos com o Francisco. Bom, estarei sempre à disposição, um prazer estar aqui com você. Maravilha. Hoje, o que nós temos de efetivo para o produtor é igual no Brasil inteiro, na sua opinião? Não, eu acho que, bom, em primeiro lugar, o CAR é um ambiente nacional. O input de dados é feito pelo órgão estadual, né? Muitos órgãos, inclusive, têm o convênio para utilizar o sistema federal que unifica toda essa discussão, mas o CAR é um repositório federal de cadastro dos imóveis rurais. Cadastrar é simples, né? Porque você declara a sua situação de fato. A primeira dificuldade é que você criou um sistema da legislação em que o próprio cadastro precisa ser homologado. E essa homologação do CAR é que definiria quais são os passivos que a pessoa tem e quais são os ativos ambientais que a pessoa tem para que ela possa se aplicar. Tá, eu vou pedir para você, nesse ponto, a gente dá um tempo, porque a gente precisa exatamente definir, será que precisa homologar? Perfeito. Vamos dar um tempinho aqui agora, porque agora é hora de esclarecer a sua dúvida. E não é verdade de hoje, o assunto é campo nativo. Isso tem provocado muita polêmica, tanto lá no Rio Grande do Sul, quanto no meio do Paraná, lá em Goiás. Enfim, a pergunta é a seguinte: é verdade que para eu converter campo nativo para algum tipo de lavoura, eu preciso de licenciamento? A gente vai dar essa resposta para você no próximo bloco. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua a entrevista com o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, Dr. Francisco de Godoy Bueno. Até já.
Estamos de volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, nós deixamos aberta a questão do campo nativo. É verdade que eu preciso de autorização, de supressão de vegetação, como se eu fosse fazer um desmatamento, para virar campo nativo em lavoura? Essa é uma questão que muita gente tem perguntado e sim, é verdade. Para você entender, o campo nativo é um tipo de vegetação nativa, sim. Independente de não ter árvores, né, que não precisa ser feito corte, supressão, usar motosserra, enfim, aquela vegetação é uma vegetação nativa que para conversão precisa de autorização. Até nos estados em que a limpeza do pasto, o controle ali da troca de pastagem não precisa de autorização, quando a troca for para ser feita do campo nativo, da pastagem nativa, para algum outro tipo de gramínea ou para uma lavoura, é preciso que se peça autorização ao órgão ambiental informando que vai haver a conversão da vegetação nativa em outro tipo de vegetação. E lembrando que se essa vegetação nativa vai ser transformada, parte dela tem que ser reserva legal. Ah, mas a minha reserva legal vai ser campo? Sim, se a vegetação nativa da área é campo, é uma vegetação campestre, os campos nativos de Palmas, os campos de Goiás, os campos do Pampa Gaúcho, precisa deixar 20% de reserva deste campo, ok? E se você que está assistindo a gente aí tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda pra gente, pode mandar por WhatsApp, pode gravar um videozinho no seu celular, lembrando sempre que é na horizontal, e pode mandar pra gente pelo WhatsApp esse vídeo. Nosso WhatsApp aqui é o 11 94258 9183, ou você pode entrar direto em contato com a nossa produção pelo telefone no número 11 3131 3719. Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir este programa. Vamos ao quadro Pode Falar. Nós temos que quebrar, por exemplo, o monopólio, né? Ajudar os pequenos e os médios, né? Lógico, cuidar dos grandes, mas cuidar dos pequenos e dos médios. Então, são várias frentes que, de certa forma, travam essa questão. Questão governamental, de licenciamento, né? De financiamento, precisamos de dinheiro. Essa é a verdade. O produtor precisa de recurso, né? E de segurança jurídica também nesse sentido, e que possa, de certa forma, abrir o mercado, né? Porque nós percebemos que alguns segmentos são alicerçados em cima de monopólios, né? E esses monopólios muitas vezes acabam sufocando o pequeno e o médio e, de certa forma, não tendo uma distribuição de renda adequada para os agricultores. Ok, nós estamos de volta com a nossa entrevista com o Dr. Francisco de Godoy Bueno, ele que é advogado, que trabalha nas causas do agro aí incansavelmente, que é também vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, está aqui com a gente hoje. E nós paramos nosso bloco anterior exatamente numa questão, que o CAR, o sistema que foi implantado do CAR, está exigindo uma homologação. A mim não parece muito claro na lei que eu preciso dessa homologação. Eu pensei, desde o começo, quando a gente trabalhou naquela confecção do código, que isso seria assim, uma verificação do que foi declarado. Ah, bate a reserva legal que você declarou, bate os seus confrontantes aqui, seu perímetro, bate. Toca o bonde, eu já identifiquei, você já identificou os seus passivos, te falta reserva, te falta PP, agora toca o programa de regularização, se você quiser, ou começa a regularizar. Só que não está sendo assim que está sendo feito, né? O que a gente vê é o seguinte, há primeiro uma preocupação muito grande dos órgãos ambientais em fazer a homologação, fazer a conferência. É evidente que não deveria todo o CAR ter que ser analisado, porque isso gera um trabalho enorme e o CAR naturalmente é dinâmico, Sim. Ele é cadastral, né? Então, quer dizer, seria normal você ter uma validação daquela situação temporal do CAR num procedimento de licenciamento, num procedimento da própria homologação do programa de regularização ambiental, em fases específicas que demandariam análise. E não de todos os cadastros aleatoriamente. Por né? outro lado, qual que é a preocupação? Como se tem a intenção, vamos dizer assim, o entendimento de que os danos ambientais são imprescritíveis. Sim. E que você, a qualquer momento, pode ser exigido por um dano ambiental, independentemente de quando ele possa ter acontecido,
e acho que essa é a grande preocupação, será que isso é bom para a sociedade? Você transforma numa situação de muita insegurança. Então, o próprio produtor rural, quando ele faz a declaração, ele quer uma confirmação de que aquilo está correto. Então, essa expectativa entre o que é possível e eventualmente necessário e aquilo que dá o conforto para o produtor é que nós vamos trabalhar um pouco melhor. Evidentemente, o programa de regularização ambiental, e cujos passivos deveriam ser autodeclarados, seria um momento adequado, eventualmente, para fazer essa homologação. Mas como se colocou um prazo curto, você gera uma preocupação. Será que eu não estou assumindo um passivo que não é verdadeiro? Né? E a própria, como vai se definir esses passivos? Então, essa insegurança que tem é que gera muita ansiedade natural, não só no produtor, como nos órgãos ambientais e muito maior em nós, assessores, que temos que conciliar os interesses num cenário bastante nebuloso de certeza. Essa medida provisória última acabou tirando o prazo do CAR. Você acha que isso foi positivo? Eu acho que, sem dúvida, foi muito positivo, porque, que nem eu disse, o CAR, naturalmente, ele tem que ser gradualmente estabelecido. Porque ele é dinâmico. E ele é dinâmico. Imóveis rurais são criados a todo momento. Imagine... E são divididos, e são vendidos, Perfeito. Muda titular. Tanto é assim que o cadastro no INCRA é dinâmico e você a todo tempo está criando novos imóveis e encerrando outros. Sim. Então é natural que seja assim. É natural também que você possa a qualquer momento identificar o seu passivo. Agora, esses prazos que são prescricionais de decadência, contra o produtor rural, para ele fazer a regularização, e por outro lado, a favor do produtor rural para estabilizar a sua dívida, que não existe, é que geram essa tensão muito grande em você ficar discutindo prazo ao invés de recuperação. Tá, deixa eu só fazer aqui uma tradução para o que a gente gosta de traduzir do juridiquês. Quando a gente fala aqui num prazo prescricional, prazo decadencial, que prescreve, enfim... O que a gente quer dizer é o seguinte, que tem prazos na lei que se você não cumpri-los, você perde o direito. E que direito que a gente está dizendo aqui que você perde? De recompor as APPs em metragem menor, de poder colocar sua reserva legal fora da propriedade ou de recompô-la na propriedade com 50% de exótica em até 20 anos, que são aquelas regras feitas para a regularização de quem desmatou antes de 2008. Então, o que está se jogando agora é esse prazo, se perde ou não perde. E hoje, nós, pela não reedição da medida provisória, que prorrogou o programa de regularização, e pela não reedição da medida provisória, que a meu ver, e aqui eu quero saber também a sua opinião, juridicamente, a meu ver, é possível, porque não foi essa legislatura que colocou a medida provisória, então ela podia ser reeditada, a gente está no limbo, né? Eu acho que está no limbo e eu acho que vai reeditar de novo aquela discussão que teve na medida provisória anterior. Muitas daquelas batalhas ou das bravatas que se travaram em torno da medida 867, me foram uma grande surpresa. Porque temas absolutamente burocráticos e que me pareciam que eram consenso para ir para frente, para implementar a regularização, foram bastante questionados. Eu não imaginava que isso ia ter essa reação. Mas eu acho que o lado de lá não ia perder a chance de tentar brecar as coisas. Mas aí a gente vê como o produtor que está buscando a sua regularização é prejudicado pela falta de compromisso das pessoas conhecerem a situação de fato. E é vítima de uma ideologia, né? É lógico. O cadastro, por exemplo, já é uma realidade. Hoje todo produtor já tem o cadastro. Não, 100% do Brasil está cadastrado. Você dizer que, você está postergando o cadastro é uma contradição em si, porque ninguém vai cancelar o cadastro e mesmo se cancelar, o governo já tem a informação que ele precisa. Lá. Então, a gente pode evoluir para uma discussão mais serena de quais são efetivamente os passivos e de como regularizar esses passivos em prol do meio ambiente, mas também garantindo a sustentabilidade da produção. Bem, para a gente acabar, passa rápido quando a conversa é boa, né? Para a gente acabar, hoje nós não temos uma lei de programa de regularização ambiental, o produtor fez o CAR e se ele quiser se regularizar, ele não tem instrumento, porque teoricamente o prazo já passou, mas ele não tem instrumento para o PRA. Você acha que todo mundo está impedido de regularizar?
Eu acho que não. Primeiro, tem questões que você pode regularizar independentemente do PRA. Segundo, o que a gente sempre tem orientado, o próprio produtor pode saber qual que é o seu passivo e qual é o mínimo que ele tem que fazer. E começar a fazer. É isso aí. Acho que esse é o conselho, na minha opinião. E, evidentemente, que a hora que você conseguir formular o termo de compromisso, o termo de compromisso vai ser muito mais simples, na medida em que você já tenha começado a implementação. E essa, na verdade, é a realidade do setor. Você vê que hoje os produtores conhecem as limitações de áreas de preservação permanente e procuram respeitá-la no máximo possível. Tem uma questão de custo, de cerca, de fogo, de uma discussão empírica que precisa ser melhor tratada na legislação. De detalhes, mas que já está no DNA do produtor, né? No DNA do produtor, sem dúvida. É isso aí. E aí, mais do que tudo, o que a gente tem que dizer para você é o seguinte: conhece seu passivo, já fez seu cadastro, independente da bagunça legislativa que está acontecendo, se seu estado tem PRA, se não tem, vai fazendo a sua parte, é isso, né? É isso aí. Com certeza, o meio ambiente precisa do produtor e o produtor precisa do meio ambiente. É isso aí. A gente precisa acabar com esse antagonismo das duas coisas. Que de fato não existe. Nunca existiu, aliás. O que existia eram conceitos diferentes. Mas não há uma coisa de interesses diferentes. Sem dúvida, e acho que o Brasil logo vai reconhecer isso, né? Quer dizer, eu não acredito que no longo prazo as mentiras prevalecem. Então, acho que com o tempo o produtor precisa ter calma, uns vão ser perseguidos, mas acho que com calma a gente vai melhorar o reconhecimento da sociedade. É isso mesmo. Doutor Francisco, muito obrigada. Sempre bom conversar com você, porque a gente está aqui, num bate-papo de amigo, né? É verdade. Então, muito obrigada por trazer um pouco aí do seu ponto de vista, do seu conhecimento, e o Ação Sustentável está sempre à sua disposição. Obrigado você, Samanta. Espero poder voltar mais com a voz recuperada a próxima vez. Obrigada, querido. Vamos agora ao Ideia Sustentável. Hoje nós vamos conhecer exemplos de preservação da mata feita pelos produtores rurais. Nossa equipe de reportagem lá em Brasília acompanhou o dia de campo do projeto Biomas, lá no Cerrado, olha só. Localizada no Padef, principal região produtora de grãos do Distrito Federal, a fazenda Entre Rios ganhou destaque. Além do cultivo de grãos e do rebanho Guzerá de ponta, a propriedade há 8 anos abriu as porteiras para o conhecimento, que é compartilhado com os produtores rurais, estudantes e quem mais se interessar. Nesse passeio, cerca de 80 pessoas puderam desfrutar da experiência. Neste dia de campo, os resultados do projeto Biomas no Cerrado. Os produtores rurais cederam uma área de mais de 40 hectares, onde estão 20 estações de pesquisa. 50 cientistas plantaram 900 mil sementes e 8 mil mudas de mais de 100 espécies nativas do Cerrado e 10 exóticas, com o objetivo de mostrar bons exemplos de recuperação ambiental. O projeto Biomas, ele trouxe e mostrou para a gente aqui a questão da composição árvore, tanto em áreas de APP, áreas de preservação permanente, que realmente tem que ser preservados, áreas de reserva legal, sistemas integrados de produção, agrega valor como um todo. Tá? Então você vê o rebanho com desenvolvimento melhor. Nas propriedades localizadas no bioma do Cerrado, 20% da área deve ser destinada à reserva legal. Aqui, exemplos de como ficar em dia com as exigências do Código Florestal. E mostrando como a gente pode melhorar, é sem dúvida o caminho para a gente garantir mercado, sustentabilidade e alimento para o futuro. Presente nos 6 biomas brasileiros, o projeto é uma iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e mostra práticas de recuperação ambiental conciliada à produção de alimentos. Além de uma implantação de uma reserva legal, tem modelos de implantação de uma área de preservação permanente e também modelos onde a árvore entra dentro de um sistema agroflorestal que ele também pode ter um retorno econômico. Seja pelas espécies que ele está plantando ali, seja pelo serviço ambiental que essas espécies estão
produzindo para aquela área, na qualidade da água, na qualidade do solo, nos insetos polinizadores que ele tem ali naquela área. A relação do poder público, da política pública, junto com técnicas construídas a partir de estudos acadêmicos, nós conseguimos se encontrar, e isso é o viés e é o caminho da sustentabilidade. E para facilitar a tomada de decisão do produtor rural sobre o que plantar em cada região do país, a Embrapa desenvolveu o maior banco de dados de espécies vegetais nativas, com vista à recomposição ambiental. Basta acessar o site webambiente.gov.br. É uma ferramenta onde o produtor coloca as características básicas da sua área, e é a partir dessas características, dessas informações que facilmente o produtor insere no web ambiente, ele tem, por exemplo, uma lista de espécies que ele pode usar dependendo da situação. E se você tem algum exemplo de ideia sustentável que ajuda o meio ambiente, entre em contato aqui com a gente. Você pode mandar fotos e vídeos mostrando a ação sustentável dentro ou fora da sua propriedade. Os contatos são esses aqui que aparecem na sua tela, por telefone no 31313719 ou WhatsApp 942589183. Não deixe de participar. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo desse programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível lá no Google Play. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.